Olá pessoal, este é o canal Zé Educando, eu sou José Rosa. Estamos aqui para mais um comentário a respeito de livros, mais uma dica de livros, nessa sexta-feira do Sextou com Livros. Hoje eu vou apresentar para vocês um livro que eu gostei bastante de ler, não me recordo quem foi a pessoa que me deu a dica, mas eu repasso aqui para vocês que eu acredito que vale a pena. É um livro de aventuras chamado A Incrível Viagem de Shackleton. Esse livro ele foi escrito por Alan Lansing em 1959. Por coincidência foi o ano em que eu nasci, né? Isso foi um resultado de uma pesquisa boa que esse autor fez através de documentos, né, dessa viagem de Shackleton, que restaram ainda até 1959, na época que ele escreveu o livro, e também a própria entrevista com alguns dos tripulantes que ainda estavam vivos naquela época. Então, esse livro trata da Expedição Imperial Transatlântica, esse nome pomposo dessa expedição comandada, né, e arquitetada por esse grande aventureiro e navegador de origem irlandesa, que é o Ernest Shackleton. Ele gastou só na preparação dessa expedição, ele gastou 2 anos, né? Entre a construção do navio, entre a obtenção, né, de verbas, né, para conseguir essa aventura ao Polo Sul. Foi uma viagem ao Polo Sul, uma das viagens assim inéditas, né, que houve no registro da história. Então ele gastou praticamente 2 anos para conseguir verbas junto a investidores e aos governos, né, de países europeus principalmente. O nome do navio que ele deu foi Endurance. Era um navio relativamente pequeno, né, até para as épocas daquele tempo, ainda mais para hoje. E ele conseguiu reunir 27 tripulantes, né, ele e mais 26 tripulantes. E teve, no meio do caminho, há 3 dias depois que ele zarpou de Londres, teve um clandestino a bordo chamado Black Bolo, que ele estava lá escondido por um amigo dele, marinheiro, e aí ele se tornou marinheiro na viagem, né, e foi trabalhar como ajudante de cozinha, né? Então o Shackleton, na verdade, era o comandante geral dessa empreitada, né? Então, para vocês terem ideia, como no livro, no início do livro, né, ele fala sobre os 28, né, tripulantes. Aí eu, para você não ficar o tempo todinho olhando, né, voltando para saber quem eram esses tripulantes, quais as suas funções, eu tive a pachorra de arrancar a primeira página do livro, onde consta a lista, né, de todos os tripulantes e as suas funções, né? Então tem lá o subcomandante, o comandante, o primeiro-ministro, o navegador, o primeiro piloto, né, o navegador, o segundo, terceiro piloto, primeiro maquinista, segundo maquinista, tem 2 médicos, um geólogo, um meteorologista, um físico, um biólogo, um fotógrafo oficial, um desenhista, um especialista em motores, 2 carpinteiros, um cozinheiro e os marinheiros qualificados, além de 2 folguistas e esse passageiro clandestino que eu falei para vocês. Então esse livro, como vocês estão vendo, eu li no papel, né? Que ele aqui está no papel, mas com certeza ele tem e-book. Agora em e-book é mais difícil fazer o que eu fiz, né? Que é arrancar o papel para ficar acompanhando durante todo o passar do livro, que são fino esse livro, são 300 e poucas páginas, mas vale a pena. Então, qual o objetivo dessa expedição do Shackleton que ele montou, né? É chegar ao mar de Weddell, né, próximo ao Polo Sul, com o navio, e de lá ele ia a pé e com os cães puxadores de trenós até o limite máximo, né, do sul do nosso planeta, que é o Polo Sul. Esse era o objetivo da expedição. Então ele saiu de Londres em 1914, chegou até as ilhas da Geórgia do Sul ainda em 1914, em dezembro, e de lá foram até o mar de Weddell, onde, por infortúnio dele e da tripulação, o Endurance encalhou, né, numa banquisa, né, banquisa é uma extensão imensa de gelo, né, grosso, né, e ficava distante apenas 150 km do Polo Sul, onde ele queria alcançar. Então foi uma agonia danada, né, o tempo que ele ficou lá preso. E teve um dos tripulantes, que eu me recordo o nome deles, foram 20 e tantos, né, que disse no seu diário, né, que cada um registrava no diário o que estava acontecendo. Então ele registrou, né, nesse dia lá, que eles viram que realmente o Endurance estava preso no gelo e não tinha condições de sair,
que ele fez uma comparação, uma analogia interessante, que ele disse que era como uma amêndoa numa barra de chocolate. Então o Endurance estava preso como se fosse uma amêndoa numa barra de chocolate, não saía dali nem a pau. Então depois de vários meses ali, naquela tentativa de sobrevivência, o Endurance finalmente naufraga, né? E eles embarcam em 3 escaleres, quer dizer, barcos salva-vidas, né? Pequenos, né? De 20 pés mais ou menos, tinham 3, um menor, um médio e um maior um pouco, né? Eles embarcaram com destino às Ilhas Elefante, que é uma inóspita e também habitada, situada um pouco mais ao norte. Depois de vários e vários dias, eles conseguiram chegar lá, né? A Ilha Elefante. Só que a Ilha Elefante era completamente inóspita, ou seja, só tinha rocha e geleiras, né? Então o que é que acontece? Ele decidiu, o Shackleton, que era o comandante da expedição, juntar 5 tripulantes, pegar um dos escaleres, o maior deles, né? Que era um barco de 22 pés, né? Era um barco salva-vidas, né? E tinha 3 velas improvisadas, né? Mais ou menos improvisadas, e rumou até as Ilhas de Geórgia do Sul, que distava 800 quilômetros de distância, imagine, em mar aberto, né? E passaram num local chamado Passagem de Drake. Quem conhece mais a parte de navegação, é curioso a respeito disso, sabe que é um dos mares mais tempestuosos do mundo. E ele conseguiu ultrapassar, chegou nas Ilhas Geórgia do Sul. Só que quando ele chegou nas Ilhas Geórgia do Sul, ele tentou abordar, né? Em algum local melhor, alguma praia melhor, e não tinha. Então eles ficaram numa praia que era cheia de rochedos. Ele e os 5 tripulantes, né, que foram com ele nesse barquinho pequeno. Então de lá até chegar numa praia onde tinha um porto habitado, ele teve que fazer um alpinismo atravessando as Ilhas Geórgia, que ninguém tinha feito isso no mundo, isso em 1916. Então ele conseguiu chegar lá com mais 3 tripulantes, né, e nenhum deles morreu. E aí ao chegar lá, ele conseguiu o navio, foi resgatar os que ficaram ainda na Ilha Geórgia, os 2 que ficaram atrás, e foram até a Ilha Elefante com o navio maior e conseguiram, depois de algumas semanas, resgatar toda a tripulação. E como eu disse, não foi nenhum caso de óbito, né? É um negócio assim inédito, porque nas condições dessas, você conseguir chegar de volta, mesmo que seja 2 anos depois, sem nenhum morto, não é brincadeira, né? Alguns feridos, tá? Mas isso aí tem no livro e é interessante de ler. Então, só para vocês entenderem o ineditismo desse última aventura dele, que foi fazer alpinismo na ilha, e tinha picos congelados de 1.500 metros, só praticamente meio século depois é que alpinistas totalmente equipados e bem treinados conseguiram fazer isso. Quer dizer, a coisa não é fácil. Então, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês uma parte do livro bem pequenininha, que fala de um item que a gente jamais, eu pelo menos jamais ia pensar em toda essa agonia dessa aventura, que é papel higiênico. Imagine, é um item assim que acabou rapidinho, né? E como é que eles fizeram? Olha só que loucura, imagine isso, ó. Ele diz assim, ó, lá no meio do livro, ó, como um dos artigos de que precisaram se privar depois de abandonar o Endurance, o navio, né? Fora papel higiênico, viram-se obrigados a substituí-lo pelo único material de que dispunham, o gelo. Assim, quase todos eles apresentavam esfoladuras e, infelizmente, o tratamento era impossível, uma vez que todas as pomadas e a maioria dos remédios se encontravam agora no fundo do mar da Baía de Weddell, do navio Endurance. Então veja que privação que esse pessoal passou. Então, eu espero que tenham gostado dessa pequena resenha. Por favor, comentem o que quiserem, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito e coloquem o sininho para receber as notificações. Forte abraço!